Sim, estamos ao vivo, 12 de outubro de 2021, Dia das Crianças, para falar sobre como e onde começar a guardar dinheiro para o futuro dos seus filhos. Esse é o tema da live de hoje, específico para o Dia das Crianças, específico para os pais, específico para a gente começar a falar de investimentos numa fase muito mais jovem do que eu tenho falado até hoje. Para quem que é a live de hoje? Quem que é o público da live de hoje? Pais e mães que estejam querendo começar a guardar dinheiro para os seus filhos e queiram saber as melhores opções. O objetivo principal da live de hoje é que vocês saiam daqui sabendo onde e como investir para o futuro dos seus filhos, beleza? Quais são os tópicos da live de hoje? Vamos lá, vamos começar por bora investir para os seus filhos? Bora, vamos sim. Só que você antes já investe para você? Depois, tópico número 2, os seus porquês de investir para os seus filhos podem ser diferentes dos porquês dos pequenos. Saiba disso para não se frustrar. Tópico número 3, como começar a guardar dinheiro para o seu filho? Existe o percentual ideal para esse investimento? Tópico número 4, onde começar a guardar dinheiro para o seu filho? Quais as características de investimentos mais adequados? Beleza? Então vamos começar agora, mas antes deixa eu dar um recadinho para você, recado importante para a gente começar a live. Os conteúdos que eu trago para vocês, não só nessa live, mas em todas as que eu tenho trazido até hoje. Hoje é a live 42 dessa nova temporada, dessa nova fase de lives que eu tenho feito. É a live 42 em 17 semanas. Ou seja, tem bastante conteúdo. E de onde eu tiro esse conteúdo? Não é só de livros, de estudos que eu faço constantemente, semanalmente. Não é só desses conteúdos, mas também dos atendimentos que eu faço, das consultorias que eu presto, dos cursos que eu dou também. Então assim, esse conteúdo é um conteúdo que eu tiro da minha prática. São 11 anos atuando como planejador financeiro pessoal e educador financeiro, tirando pessoas de dívida sim. Depois elas começam a investir, seja em renda fixa, seja em ações. Pessoas que estão comprando imóveis ou estão construindo imóveis ou que estão até mesmo vendendo imóveis para poder fazer novos tipos de investimento, ou comprando imóveis em outros lugares, em outras cidades, casa de praia, casa no campo, etc. Pessoas que estão começando a empreender, pessoas que estão não tinham nenhum tipo de organização financeira e hoje tem. Então é dessa experiência que eu tiro o conteúdo das lives que eu faço para vocês, da live 42 que a gente está fazendo hoje, por exemplo, tá? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque é importante você começar a anotar o conteúdo que fez sentido para você. É importante você começar a anotar para depois poder pegar e sair dessa live e aplicar no mesmo instante esse conteúdo, que as ideias que você teve, as sacadas, enfim, aquilo que fez sentido para você. É importante você ter isso já anotadinho para você sair dessa live e já poder aplicar. Não, preciso voltar na live do Lucas para ver o que ele falou, não lembro mais, esqueci qualquer ponto. Não, já tem algo próximo a você, caneta, um bloco, um caderno, post-it, um notebook, o que você tiver perto de você para você poder anotar, ir anotando enquanto eu vou falando, para depois que você, assim que saiu da live, começar já a aplicar no mesmo instante, tá? Essas lives são altamente aplicáveis, saiba disso, beleza? Agora sim, bora começar o conteúdo com tudo. Seguinte, vamos começar com o tópico número 1. Vamos começar a investir para os seus filhos? Vamos sim. Só que antes, você já investe para você também. Por que eu estou te dizendo isso, tá? Se você hoje já é pai, já é mãe, enfim, de um ou mais filhos, uma ou mais crianças, saiba, né? Ou você já sabe até disso, que o foco e a prioridade, quando a gente tem filhos, passa muito a ir para os filhos. Eu vou guardar dinheiro para o meu filho, eu vou fazer tal coisa para a minha filha, eu vou não sei o que, eu vou comprar um imóvel para o futuro da minha filha, para o futuro do meu filho. Só que assim, não tenha a ilusão, tá, de você ir fazendo tudo só pelo teu filho e pela tua filha, sem você fazer por você primeiro. Isso não pode acontecer. Eu vou te contar uma história, só que depois eu vou te falar outros porquês também, tá? Disso ser importante, de você focar em você antes dos pequenos. Embora possa parecer diferente, possa parecer até um pouquinho frio da minha parte, mas não é. Você vai entender que não é. Primeira coisa, tá?
Uma história que eu já contei em outras lives, é um conteúdo que eu tenho desde 2014, 2014, a primeira viagem que eu fiz, eu criei esse conteúdo, a primeira viagem de avião que eu fiz, eu criei esse conteúdo e eu entendo que ele faça muito sentido, tá? Primeira coisa, quando você vai viajar de avião, tá? E você tá ali no meio do voo e tal, e você, no meio do voo não, antes de começar o voo, e você tem as instruções das comissárias de bordo, da equipe, né, da tripulação. Qual que é a orientação sobre máscara de oxigênio? Se a cabine despressurizar, ou seja, perder pressão e as pessoas de repente não estiverem com condições normais de respirar e tal, vão cair máscaras de oxigênio para elas, para a gente, né? Basicamente a orientação é que você pegue e coloque a máscara primeiro em você, respire, fique bem para depois você poder ajudar outras pessoas. A lógica de você começar a investir pensando nos seus filhos é a mesma coisa. Se você não tem para você um oxigênio, se você não está respirando bem, como é que você vai começar a fazer investimentos para os seus pequenos? Primeiro, você tem que estar bem, respirando, com reservas, com investimento para o teu futuro, já pensando nisso, para aí sim você fazer investimentos para os teus pequenos filhos, filhas, enfim, plural, singular, não importa. Mas para você pensar no futuro deles, você precisa pensar primeiro no seu. Porque pode parecer até meio, talvez um contrassenso que eu vou falar, pode parecer meio estranho. Só que se você estiver bem financeiramente, os seus dependentes, os seus filhos e as suas filhas também vão estar bem financeiramente. Pensa assim, você tem uma baita de uma boa intenção de guardar dinheiro para eles. Perfeito. Assim, vamos lá, faz sentido. É o que eu vou falar na live de hoje. Tem bastante conteúdo sobre isso, diferenças entre planos, como começar, qual percentual, quais tipos de investimento. Tem tudo isso na live de hoje, tá? Saiba disso. Só que assim, se você estiver bem financeiramente, estiver guardando para você, tiver a sua reserva, os seus tipos de investimento, os seus filhos são os seus beneficiários diretamente de você, dessa sua situação financeira positiva. Tá? Porque se você não estiver bem financeiramente e estiver guardando dinheiro só para eles, o que vai acontecer é que em algum momento você não vai conseguir mais guardar. Por de repente estar com dívidas, de repente estar com uma organização financeira meio falha, uma hora você vai parar. E é a lógica da máscara de oxigênio. Nem você vai respirar, nem ele. Então nem você vai guardar dinheiro para você, nem para o teu filho. Essa é a lógica. Então assim, esteja bem primeiro financeiramente. Te faço a pergunta, como é que está o teu futuro, tá? Como é que estão as tuas aplicações? Não precisa responder aqui no chat, não precisa se expor e tal, mas para você pensar, como é que está a tua situação financeira atual? Tá? Como é que está essa parte para você? Porque se você estiver bem, lembre-se, o seu filho, sua filha, plural, singular, filhos, filhas, eles também vão estar bem. Porque você garantindo a tua reserva e tal, eles não vão ter que se preocupar em, de repente, no futuro deles, ter que te ajudar por qualquer motivo, ter que dar um suporte financeiro por qualquer motivo. Você garantindo o seu, eles automaticamente também se beneficiam. Tá? Esse é um ponto muito importante. Eu não podia começar a live, mesmo sendo tópico sobre guardar dinheiro para os filhos, sem falar antes nessa parte. Tá? Preserve o teu futuro, planeje o teu futuro. Consequentemente, ele já vai se beneficiar diretamente, ou ela, ou eles, ou elas, enfim, tá bom? Depois, ponto muito importante, tá? Pais e mães acabam, mesmo que de forma involuntária, projetando algumas coisas em cima dos filhos, seja desejos na melhor das intenções. Então assim, eu quero que meu filho faça tal faculdade, eu tenha um futuro bom, ou viaje para tal lugar, ou faça um intercâmbio, ou compre tal coisa, minha filha mesmo, assim, é uma projeção positiva, né, no ponto de vista assim, da intenção, né? Então, olha, eu quero o melhor para o meu filho, o melhor para minha filha, tá? Só que o teu porquê de investir, ele pode ser completamente diferente dos seus pequenos, né, dos seus filhos e filhas no futuro. Tá? Saiba disso para você não se frustrar. Já saiba desde agora, porque tem uma diferença muito grande entre os planos dos pais
e os planos dos filhos. Não que dependendo da idade ou da maturidade, que, né, os filhos tenham tanto poder de decisão em relação a esses planos ou planos estruturados ou uma visão tanto de longo prazo. Tá? Tem crianças realmente mais desenvolvidas nessa parte? Tem. Adolescentes a mesma coisa? Tem. Mas não é a média, a gente sabe disso. Tem pouco repertório ainda para olhar para frente e falar assim, pô, eu quero fazer tal coisa porque eu imagino que A, B ou C vai ser melhor para mim, pelo motivo que for, tá? Só que assim, saiba que o plano que você está fazendo, ou projetando, ou imaginando para os teus dependentes, pode não ser o que eles vão querer seguir também. Então é importante você saber disso desde agora. Estou guardando dinheiro para o meu filho, para minha filha, para ele fazer uma faculdade de medicina, porque é o meu sonho. Mas pode não ser o dele, pode não ser o dela. Eles podem ter ideias diferentes de futuro, ou objetivos diferentes de futuro. Por isso que talvez isso, né, quando, né, você for de repente usar esse dinheiro que você está investindo para eles ou por eles, né, o que você sonhou para eles, pode parecer falta de gratidão na hora, de repente é uma diferença de opiniões entre você e os teus filhos. Por isso que eu tenho uma recomendação assim que ela foge um pouquinho do comum, né? Mas ela é importante você colocar em prática também, educar o teu filho ou a tua filha, enfim, para que eles façam boas escolhas com dinheiro. E não necessariamente educá-los para que eles sigam um caminho que você imagina ser o melhor para eles, porque pode até ser, você é pai, você é mãe, você quer o melhor para os teus filhos, só que o que você quer pode não ser necessariamente o que o teu filho e tua filha querem. E aí por isso que a minha recomendação é eduque para que eles saibam lidar com dinheiro, para que eles façam boas escolhas com dinheiro, para que eles conheçam sobre investimentos, para que eles conheçam sobre organização financeira, para que eles conheçam sobre, enfim, o que é poupar, o que é guardar dinheiro, o que são juros, o que são dívidas, como evitar essas dívidas, por que as dívidas têm juros muito maiores do que o investimento. Enfim, eduque para que eles façam essas escolhas e tenham esse repertório com dinheiro. Porque de repente chegou num momento em que você vai dispor dessa grana pro teu filho, pra tua filha, e de repente a tua ideia é uma, a dele é outra, ok, então vamos discutir com base em finanças, com base em futuro, com base no que vocês têm de repertório, com base num acordo de repente. Porque embora o dinheiro você tenha guardado, o dinheiro é para ele ou ela utilizar no futuro. Então conversem. Então assim, eduque hoje em relação à grana. Em não ter a grana por ter a grana, mas o que significa o valor, o que ela compra, por que ela perde valor também de compra ao longo dos anos, explicar a inflação. Não são temas fáceis, eu sei disso, mas eles são muito importantes. Porque sabendo disso, tendo essa visão, essa noção desde agora, quando chegar o momento de usar esse dinheiro, enfim, quando chegar esse momento, esse instante, você vai estar mais tranquilo em relação a isso também. Porque você fez uma educação voltada para como os teus filhos e as tuas filhas vão lidar com dinheiro e não para eles realizarem o objetivo que você imaginou para eles também. E como que você começa a guardar dinheiro para o seu filho? Assim, existe um percentual ideal? E eu fiquei pensando nisso, tá? Em se existe um percentual ideal e qual percentual seria esse, mas como começar a guardar dinheiro? A minha recomendação é uma recomendação que eu já falei em outras lives também, que é a galinha papuda para começar. Tá? A galinha papuda, o que é? Só explicando assim rapidamente. É você guardar a cada sexta-feira, numa conta específica, tá, do seu filho e da sua filha, você guardar a cada sexta-feira um valor múltiplo de R$10. Então assim, primeira sexta-feira do mês, guarda R$10 na galinha papuda. Segunda sexta-feira do mês, guarda R$20, já guarda 2 vezes mais. Na terceira sexta-feira do mês, guarda R$30 e na quarta, R$40. No final do mês, você guardou R$100. Tá? Você pôs numa conta separada, de repente numa conta de um banco digital, mandou Pix para essa conta, 10, 20, 30, 40, guardou essa grana.
Tá? Você começa com esse formato. Por que galinha papuda? Porque de grão em grão a galinha enche o papo, então eu entendi que era uma boa analogia para a gente pensar assim, pô, de 10 em 20, em 30, em 40, pô, são R$ 100 por mês. Num ano, 1.200, considerando juros, mais ou menos 1.230. Então assim, você tem num ano, considerando só 4 semanas por mês, algumas semanas tem 5 sextas-feiras e tal, você consegue pelo menos R$ 1.230 em um ano para o teu filho e para tua filha para pensar no futuro, para projetar, para pensar em algo que faça sentido para eles no futuro também, beleza? Agora, se você não quiser seguir só esses 10, 20, 30, 40 por semana, tá? O que você pode fazer? Pegar um percentual do que uma porcentagem do que hoje você já guarda financeiramente, pegar uma porcentagem para investir também no teu filho, algo para o futuro dele, para o futuro dela. Como assim? O valor que você guarda para a tua aposentadoria, guarda 1/4. Divide por 4 o valor que você guarda para a sua aposentadoria e divide por 4 para você poder guardar o mesmo valor proporcional para o teu filho, para a criança, para o teu dependente. Tá? Por que 1/4? E por que eu peguei o valor da aposentadoria? Lembra? O primeiro item que eu falei agora há pouquinho para vocês era: você tem que focar primeiro em você estar bem financeiramente, no teu futuro, em você respirar para depois ajudar outras pessoas a respirarem também, mesmo que sejam seus filhos. Tá? Se você guarda um valor hoje de R$ 200, de 300, de R$ 1.000 por mês, não importa. Se você fizer a conta de guardar 1/4 ou 25% por teu filho, você sabe que quanto mais você guardar, mais você guarda para ele também. E se hoje você não guarda, né? Você tem 25% de zero é zero. 100% de zero é zero. Então, se você não focar primeiro em guardar para você, em ter um futuro financeiro para você, em ter uma reserva financeira para você, consequentemente, seguindo essa orientação, você vai acabar não guardando nada ou guardando muito pouco para ele ou para ela. Show? Então, assim, 2 formas: galinha papuda ou um percentual do que você já guarda para a tua aposentadoria. Eu não coloquei aqui um percentual do que você guarda para os teus objetivos de uma forma geral. Não é isso, tá? É aquilo que você guarda já para a tua aposentadoria, pegar uma parte desse dinheiro. Por quê? É um dinheiro futuro para você, é um dinheiro futuro para o teu filho e para tua filha também. Beleza? E agora, o último item: onde começar a guardar dinheiro para o seu filho? Quais as características dos investimentos mais adequados? E eu vou pegar as características, tá, de investimentos focados em objetivos de longo prazo, porque é acima de 5 anos. Tá? Longo prazo eu considero acima de 5 anos, claro que vai depender da idade, enfim, depender de uma série de coisas, mas longo prazo normalmente são prazos para investimento acima de 5 anos. Para esse prazo, a tua maior preocupação deve ser com a inflação em manter o seu poder de compra. Tá? Se você não lembra o que é manter poder de compra, é buscar investimentos que rendam acima da inflação para que o seu dinheiro ao longo dos meses e dos anos continue comprando as mesmas coisas ou até mais. Exemplo que eu dou sempre e faz total sentido para você entender o que é poder de compra. Se você investiu R$ 1.000 em janeiro e você chegar no final do ano com 10% de rentabilidade, em dezembro você vai ter 1.100. Tá? Se a inflação foi de 5%, um produto que você queria comprar, que custava os mesmos R$ 1.000 em janeiro, vão custar 1.050 em dezembro. Você consegue comprar esse mesmo produto e ainda sobra um troco para você. Então você manteve o teu poder de compra, que significa que você consegue comprar a mesma coisa que você comprava no começo do ano, você compra no final do ano também. Só que se a inflação for de 12, ela foi de 12 naquele período, um produto de R$ 1.000 vai custar 1.120. Você tem 1.100 no teu investimento. Você não consegue mais comprar aquele produto, ou seja, você perdeu o seu poder de compra. Você não consegue mais comprar aquele produto. Então, assim, você tem que se proteger no longo prazo, manter o seu poder de compra. Eu dei um exemplo agora de um ano. Você imagina você não se preocupar com isso durante 5, 10, 15 e o teu objetivo de repente e do teu filho é pagar uma faculdade de medicina que custa um valor bem alto assim ao longo do período. Imagina se você não acompanha essa inflação e chega depois de 15 anos você guardando dinheiro bom todos os meses e tal, vocês não conseguem atingir esse objetivo basicamente porque a inflação foi superior. Então mesmo guardando um dinheiro bom,
não teve essa preocupação com a inflação, chegou no final do período, não tem como fazer, como matricular, como enfim. Tem outras formas, lógico, mas assim, com o dinheiro que você guardou para esse objetivo, acaba não conseguindo atingir. Então é importante ter essa visão da inflação. Como é que você se protege da inflação? Através dos investimentos que eu vou falar daqui a pouquinho e através de você também corrigindo ao longo dos anos o valor que você coloca, o valor que você está guardando também pela inflação. Como assim? Imagina o seguinte, que todo mês de janeiro, tá? Você vai fazer um ajuste no valor que você guarda por mês. Se você hoje guarda R$1.000 por mês, tá? Então guarda R$1.000 por mês para você, R$1.000, ou enfim, ou 250 para o teu filho, tá? Vamos colocar R$1.000 para você. Vai aguardando, chegou janeiro do ano seguinte, você pega um índice de inflação, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, e você aumenta o valor que você está guardando de acordo com o que a inflação foi também nos últimos meses, nos últimos 12 meses, tá? Então vamos supor que a inflação foi de 15%, tá? Você guardava R$1.000, a inflação foi de 15% nos últimos 12 meses, você começa a guardar 1.150. Ou seja, você já tá protegendo, tá? Mesmo que um ano depois, você já está protegendo o teu dinheiro da inflação com o valor que você guarda mensalmente. Nesses investimentos que eu vou te falar daqui a pouquinho, tá, que te pagam a inflação mais um percentual, você também protege os teus juros, os teus rendimentos da inflação. Então você está protegendo o dinheiro que você coloca mais o dinheiro dos juros, o dinheiro que vai render, né? Você está protegendo essas duas frentes da inflação. É quase como se fosse uma proteção duplicada. Assim, sabe assim, vou pecar pelo excesso e não pela falta? Fazendo isso você peca pelo excesso e você consegue se proteger ao longo dos meses e dos anos também. Então é importante, essa proteção da inflação pode ser dupla, pode ser só focando em uma, mas pode ser dupla e até ser interessante para você ter mais certeza que no futuro o teu investimento vai ser suficiente para aqueles objetivos que você tem para você e para o teu filho, tá? Para os seus filhos, enfim. Outras características que esses investimentos também eles podem ter. A segurança e a estabilidade, eles podem ficar em segundo plano. Por quê? Por que a segurança e a estabilidade podem ficar em segundo plano? Porque 5, 10, 15 anos dá para o mercado oscilar, dá para os teus investimentos oscilarem e normalmente você tem tempo para se recuperar, porque 5, 10, 15 anos costuma dar tempo de você recuperar de uma possível baixa. E lembre que você vai colocar dinheiro todos os meses. Ou seja, todos os meses você vai comprar esses investimentos com preços diferentes. Então, se subiu, se caiu, se não sei o que, você está comprando. Então, você faz um preço médio que também te protege, tá? E a segurança e estabilidade, teve alguma oscilação, tem tempo de ter recuperação também. E você também não precisa se preocupar com a liquidez por um tempo. O que é liquidez? É a rapidez ou velocidade em que você consegue transformar o teu investimento, o teu patrimônio em dinheiro. Então, um investimento altamente líquido é a poupança, que tem até um cartãozinho de débito que você pode ir lá e passar o cartãozinho de débito e tirar dinheiro rapidamente da tua conta poupança ou comprar algo com o dinheiro que está lá. Então, tem uma liquidez tão rápida quanto, de repente, um Pix que você faz na tua conta, ou passa um cartão de débito numa outra conta corrente que você também tenha, tá? Então, assim, liquidez alta você não precisa ter por um tempo, porque o dinheiro ele vai ficar parado, ele vai ficar investido, ele não precisa ter a rapidez de você poder movimentar. É um dinheiro de longo prazo que você vai deixar e vai esquecer praticamente, tá bom? Então a liquidez você pode de repente por um tempo não se preocupar tanto. Claro que assim, mais próximo da utilização dessa grana, de vocês usarem esse dinheiro, aí sim a liquidez precisa estar um pouquinho mais alta. Aí você começa a fazer essa transição aos poucos de passar essa grana desses investimentos menos líquidos para os investimentos um pouco mais líquidos, estáveis e seguros também, tá? Quais são os investimentos mais adequados com essas características? Vamos lá. Tesouro IPCA. Tá importante, tesouro direto, né, que paga IPCA, que é a inflação, mais um percentual de juros. Debentures, que paga a inflação, mais um percentual de juros também. O que são debentures? É quando você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa tem um prazo para te devolver esse dinheiro corrigido por juros. Tá? É um investimento em renda fixa. E aí a debenture, você tem as opções de algumas debentures que pagam a inflação mais um percentual. Essas são as mais adequadas para esse perfil de acima de 5, 10, 15 anos, tá bom?
Outros investimentos, CRIs e CRAs, que também são investimentos de renda fixa, só que com características um pouquinho diferentes, e as duas são isentas de imposto de renda, tá? Tanto o CRI como o CRA. Ações e fundos imobiliários também. Por que as ações e os fundos imobiliários têm essas características que são adequadas para esse prazo? Pensa que uma ação, tá? Ela tem a oscilação ali para cima e para baixo. Quando você compra uma ação, você se torna sócio ou sócia de uma empresa. E quando você se torna sócio de uma empresa, você passa a participar da distribuição de lucros, de parte dos lucros e parte das receitas que essa empresa tem ou teve, tá? Importante. Então, quando você compra uma ação para longo prazo, vai oscilar e tal, tende a oscilar sim, mas a tendência, não é certeza, mas a tendência é que se você fez um bom estudo anterior, essa ação ela tende a subir um pouco mais ao longo dos anos, tá? Beleza? E você começa a receber esses dividendos, esses juros sobre capital próprio, então parte das receitas e parte dos lucros também dessa empresa. E essa grana que você recebe, você reinveste no que você já está investindo, você investe mais ainda. Esse dinheiro vai para a tua conta da corretora e você reinveste, ou seja, você retroalimenta esse mecanismo, essa roda para você continuar tendo um patrimônio cada vez maior para os teus objetivos e, nesse caso, para os objetivos dos teus filhos, de você para os teus filhos ou dos teus filhos em si, tá? Fundo imobiliário é parecido com uma ação, só que ao invés de você virar sócio de uma empresa, você se torna dono de parte de um imóvel. Normalmente, tá? Então, os fundos imobiliários, eles são fundos que compram imóveis, galpões logísticos, shopping centers e tal, ou compram outros investimentos ligados ao mercado imobiliário. E quando você compra uma ou mais cotas de um fundo imobiliário, você se torna dono de parte daqueles ativos que ele tiver. Sejam bens físicos, sejam investimentos em papel, seja um shopping, que é um bem físico, seja uma laje comercial numa avenida grande de uma cidade, de repente uma capital, seja um galpão logístico que ajuda nas entregas, que hoje em dia até tem sido um investimento até um pouco mais interessante por conta dessa logística toda que foi criada ao longo, ou foi desenvolvida ou melhorada ao longo da pandemia. Então assim, você tem ali opções que também são opções boas para o longo prazo. E não só pela oscilação que potencialmente pode ser para cima, pelos aluguéis, né? No caso dos fundos imobiliários, você recebe aluguéis sobre esses imóveis. No caso das ações, é distribuição de lucro ou distribuição de receita, tá? Mas também porque no longo prazo, tá? Esses investimentos, você acaba, de novo, se tornando sócio, dono e tal, e tende a ter algum tipo de valorização, tá? Porque essas ações e esses aluguéis, eles tendem a ser corrigidos também pela inflação. Como assim? Imagina uma empresa, tá? De repente você comprou uma ação de uma cervejaria. E essa cervejaria, ela está há alguns meses, alguns instantes, momentos, enfim, sem reajustar preços. Ela resolve fazer um reajuste de preço dos produtos dela baseado na inflação. Ou seja, a receita dela é corrigida pela inflação no médio e longo prazos. E, consequentemente, parte do que ela distribui e parte dos lucros também tende a ser corrigido pela inflação indiretamente. No caso do fundo imobiliário, esse reajuste ele é direto. Por quê? Os aluguéis que as pessoas que estão nesses imóveis estão pagando para esse fundo imobiliário, ou para esse prédio, enfim, para esse imóvel, ele é corrigido diretamente pela inflação, de tempos em tempos. Então, quando tem essa correção, o aluguel que você recebe, parte do aluguel que você recebe, também foi corrigido pela inflação. Então, essa correção ela é direta. E lembra que eu falei que uma das principais preocupações que você vai ter nesse tipo de investimento para um prazo um pouco mais longo é se proteger da inflação? Fundo imobiliário e ações te protegem bem da inflação também, tá? Como é que você consegue, vamos pensar assim, aumentar a rentabilidade? Esse é um bônus, tá? Ele não estava no nem como, nem onde, né, como começar dinheiro, como começar a guardar dinheiro, onde começar a guardar dinheiro. Aqui é um bônus de como que você pode buscar aumentar a rentabilidade dos investimentos para esses objetivos de mais longo prazo, que são, de repente, para os teus filhos e tal. Buscando debêntures, CRIs e CRAs que paguem um percentual um pouco maior de juros, sabendo que o risco também pode aumentar bastante fazendo isso. Como assim? Vamos pensar o seguinte, tá?
Quanto maior o risco de um investimento, a tendência é que maior seja a rentabilidade também que ele pode entregar. Quanto menor, menor a rentabilidade. Menor o risco, menor a rentabilidade. Beleza? Se você pensar no Tesouro Direto, é um dos investimentos de renda fixa que tem as menores taxas de rentabilidade. Por quê? O risco é risco governo. Tá? Sem entrar em questões políticas e tal, mas risco do Tesouro Direto é risco governo. Então, é um risco muito próximo de zero, segundo o mercado. Tá? Então, uma base de comparação é assim: esse papel que eu estou comprando é muito mais arriscado que um papel do Tesouro Direto? É parecido, talvez até um pouco menos, porque tem algum tipo de garantia? Como que é esse risco, essa segurança que eu tenho de investir ou não nesse lugar? Aí você começa a medir. Tá? Quando você busca debêntures, CRIs e CRAs, que pagam um pouco mais de juros, saiba que o risco também ele tende a aumentar. Como é que você mede esse risco nesses tipos de investimento de renda fixa? Você mede através do rating das empresas emissoras. O que é rating? Só até para falar essa palavra para isso ficar mais claro para você. R de rato, A de amor, T de tatu, I de igreja, N de navio e G de gato. Rating, tá? Rating é uma nota que as agências de classificação de risco de crédito elas dão para países, empresas e bancos. Então é uma nota de risco de crédito, ou seja, risco da empresa pagar ou não, ou do país pagar ou não suas dívidas, da empresa, do banco pagar ou não suas dívidas. Então rating, quanto maior o rating, melhor tende a ser a situação financeira daquele país, empresa ou banco. Tá? Então, quanto maior for a nota, menor tende a ser o risco daquele credor não pagar o compromisso futuro, tá? De você ter o seu dinheiro de volta, né? O dinheiro que você investiu de volta, o teu risco fica um pouco menor. E lógico, quanto menor for a nota de rating, maior tende a ser esse risco também. Então, para você buscar, de repente, potencialmente um pouco mais de rentabilidade, é buscar, de repente, alguns CRIs, CRAs e debêntures que estão com o rating um pouco menor. Tá? Um pouco com menos As, com um pouco mais de B, de repente algum C, mas toma cuidado, tá? Quando você for avaliar. Usa o rating como base, tenta avaliar se tem um risco-retorno. Se você não souber como avaliar isso, procura um especialista do tipo um consultor como eu que estou te falando agora. Busca uma orientação de alguém que esteja no mercado há bastante tempo e saiba te orientar. Estou em dúvida em investir nesse dinheiro, seja para mim, seja para o meu filho e tal. Estou em dúvida. Dá uma olhadinha, busca uma orientação. Busca alguém que possa olhar e falar assim: para o teu objetivo isso faz sentido ou não? Esse risco-retorno faz sentido ou não? Esse papel está de acordo com aquilo que você tem de prazo ou não? Olha, o risco de repente não parece muito claro, mas está aqui nas entrelinhas. Então, alguém que possa te ajudar a ler as informações de investimento. Tem muita informação por aí, você sabe disso. Muita informação boa, mas também tem muita informação que tem umas entrelinhas e umas linhas miúdas que não te ajudam tanto a decidir. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Saiba, esse é o caminho, tá? Que eu imaginei, que eu pensei que podem te ajudar bastante para que você possa começar a guardar, como e onde você possa começar a guardar dinheiro pensando no futuro dos teus filhos e das suas filhas também. Show? Esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado, galera, quem ficou aqui do começo ao fim, quem entrou no meio, quem vai ver depois e tal, seja aqui no Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook. Para quem vai ler no meu blog e no LinkedIn, não vai ter esse agradecimento, mas também, né, tem aqui no finalzinho, vou colocar ali um abraços e tal. Mas beleza, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Grande abraço e fui!